Com reverência, discernimento e zelo pela verdade da Palavra de Deus, chegou a hora de analisarmos um dos maiores fenômenos da cultura pop mundial. Uma obra que tem atravessado gerações, moldado valores e gerado uma verdadeira legião de seguidores. Estamos falando do anime One Piece. Esse conteúdo é oferecido a você pelo Ministério O Caminho, com o apoio da inteligência artificial, mas, mais importante do que isso, com os olhos voltados para as Escrituras, onde temos Deus como Criador de todas as coisas, Jesus Cristo como único Redentor, a lei do Senhor como padrão de justiça e santidade e a certeza do juízo vindouro, que trará restauração à criação contaminada pelo pecado. Aqui, nosso chamado é claro: examinar todas as coisas, inclusive a cultura, à luz da verdade. Então seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui com a gente para mais uma análise fundamentada na palavra. E o que há de tão sério em One Piece? Para muitos, One Piece é só um anime de piratas engraçados, batalhas espetaculares e jornadas épicas por tesouros escondidos. Mas o que parece uma simples aventura esconde, na verdade, profundas questões espirituais, morais e filosóficas que merecem e exigem atenção. One Piece estreou em 1999 como série animada, mas o mangá original foi lançado em 1997, criado por Eiichiro Oda. Ao longo de mais de 25 anos, se tornou o mangá mais vendido da história, com mais de 500 milhões de cópias distribuídas, e o anime conta hoje com mais de 1000 episódios, filmes, jogos, brinquedos e até uma versão live-action produzida pela Netflix. Estamos falando de uma das histórias mais assistidas e influentes do mundo, e que continua ativa. E qual é o enredo? A história acompanha Monkey D. Luffy, um jovem pirata que ganha habilidades elásticas ao comer a fruta do diabo e sonha em se tornar o rei dos piratas, encontrando o lendário tesouro chamado One Piece. No caminho, ele reúne uma tripulação com diferentes dons e histórias de vida e juntos enfrentam governos corruptos, piratas malignos, criaturas sobrenaturais, sistemas de opressão e desafios morais complexos. Tudo isso em um universo que mistura mitologia, ciência, magia, religiões, política e filosofia, tudo entrelaçado de forma envolvente. E é justamente aí que mora o problema. O que há por trás da filosofia de One Piece? O anime é carregado de valores humanistas, ideais libertários e uma espiritualidade mística e relativista. Ao longo da série, é possível perceber com clareza a presença de 4 grandes fundamentos filosóficos. Relativismo moral. Não existe uma verdade absoluta. Os vilões e heróis muitas vezes trocam de papel dependendo da perspectiva. O governo mundial é mostrado como corrupto e autoritário, enquanto piratas, historicamente símbolos de rebelião e violência, são tratados como heróis de liberdade. Autoidolatria e exaltação do homem. O sonho de cada personagem é a coisa mais sagrada que existe. Cada um deve viver por si mesmo, seguir seu próprio caminho, quebrar as regras e se tornar livre. Não há espaço para submissão a um criador, nem para o reconhecimento de um propósito eterno maior do que o próprio desejo. Espiritualidade sincrética. O mundo de One Piece é repleto de poderes místicos, frutas mágicas, invocações, símbolos astrais, personagens com aura divina ou demoníaca e batalhas cósmicas entre forças. O bem e o mal são energias que se enfrentam. Não há uma moral fundamentada no caráter santo de Deus. Desconstrução da autoridade. O governo mundial, os líderes religiosos e os símbolos de ordem são todos retratados como opressores. A única verdadeira justiça é aquela construída pela própria jornada individual de cada um. É o velho discurso da serpente em Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o que o espectador aprende com tudo isso? A saga ensina que o verdadeiro valor está na liberdade sem limites, na busca do próprio sonho a qualquer custo, na construção da verdade própria
e na rejeição de qualquer autoridade que tente frear essa busca. Ensina que o mal é subjetivo, que cada um tem sua razão e que o bem pode ser definido por aqueles que mais acreditam em si mesmos. Isso se opõe radicalmente ao que a Bíblia ensina. Em Provérbios 14:12 está escrito: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O homem não é seu próprio guia, e a liberdade verdadeira não está em fazer o que quiser, mas sim em se submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia também é clara ao declarar que o coração do homem não é fonte de sabedoria, mas de engano. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E a única liberdade que salva é aquela que vem do Filho. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. One Piece apresenta personagens poderosos, sábios aos seus próprios olhos, cheios de carisma e força, mas vazios de temor a Deus. Não há arrependimento, não há santidade, não há justiça fundamentada na lei de Deus. O mundo de One Piece é uma grande torre de Babel, disfarçada de jornada pirata. E como tudo isso se encaixa no plano final do inimigo? A palavra de Deus nos mostra que no fim dos tempos, Satanás reunirá as nações contra o reino de Deus. Apocalipse 27:9 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Para isso acontecer, o diabo precisa de uma geração que não reconheça o senhorio de Cristo, que não aceite verdades absolutas, que se rebele contra qualquer autoridade divina e que esteja apaixonada pelos seus próprios sonhos. E é exatamente isso que o One Piece forma, uma geração de sonhadores que se sentem heróis por quebrarem as regras. Mas a palavra nos adverte com firmeza. Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja anátema. One Piece não ensina o evangelho da cruz, ensina o evangelho do eu, do desejo, da força do punho, da rebelião nobre. E você, o que vai fazer com tudo isso? Já parou para pensar no que você ou seus filhos estão sendo alimentados? Será que estão sendo ensinados a obedecer a Deus ou a seguir um sonho próprio, mesmo que custe a eternidade? A Bíblia nos apresenta uma jornada, mas não em rumo ao One Piece, e sim rumo ao reino eterno. E só há uma porta. João 10:9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Este foi mais um conteúdo do Ministério O Caminho, feito com discernimento, zelo e temor ao Senhor. Que o Espírito Santo nos ensine a renunciar aos tesouros do mundo e abraçar o verdadeiro tesouro, que é Cristo. Fique firme, permaneça na palavra e até a próxima, se Deus quiser.